Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Amém. Muito bom a gente estar aqui. Que seja um momento que a gente continue adorando a Deus, exaltando o nome de Deus, agora através da reflexão no texto bíblico. Gente, vou pedir para vocês abrirem aí já no livro de Deuteronômio. Ó, espero só falar essa vez esse nome. Deuteronômio, no capítulo 6. E aí, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria lembrar com você uma coisa que se fala muito aí fora e algumas vezes aí fora também se fala algumas coisas que trazem um pouco de verdade. É necessário ter coragem para ser diferente. Você já viu essa frase aí, alguém dizendo, para o bem e para o mal também. Mesmo que para o mal, você tem que ter bastante coragem para ser diferente. Mesmo que isso vá te fazer mal, mesmo que isso seja errado, para você fazer uma coisa certa ou errada, se ela for diferente, você vai ter que ter coragem. E o que nós queremos com essa fala hoje é despertar no teu e no meu coração uma vontade de fazer algo diferente. Não algo diferente do jeito que você ouve aí, mas algo diferente dentro do sentido daquilo que Deus nos propõe como seu povo e como famílias que fazem parte do seu povo. Isso sim, a gente vê bastante no livro de Deuteronômio. Porque o que está acontecendo ali, vamos tentar entrar na história. Traga sua mente lá para o ano 1400, mais ou menos, antes de Cristo. Volta. Você é o povo que saiu lá de Israel. Você é o povo que, o descendente de Abraão, lá, e você viveu 400 anos no Egito. E aí você saiu com o teu povo todo desse cativeiro, passou por várias provações com Deus. Deus abriu o mar vermelho, Deus derrubou um monte de gente. E aí, de repente, sobe o Moisésão lá nas campinas de Moabe. E aí ele fala, olha, fala para aquela geração o que se passou nesses 40 anos. Esse livro de Deuteronômio, ele significa Deuteros, de segunda, e nomia de lei, a segunda lei. Não no sentido de ser uma lei diferente daquela dada lá no Êxodo, mas no sentido de ser uma lei dada pela segunda vez. Então Moisés lá nas campinas de Moabe sobe lá e fala assim, agora vocês se lembrarão, eu quero lembrar vocês, passar de novo, nós estamos próximos a entrar em Canaã. Então eu quero lembrar vocês do que se passou com o nosso povo e do que vocês devem fazer. Quando eles entrariam na terra de Canaã, os povos que ali viviam tinham outras culturas. Os povos que ali viviam tinham outros deuses. Os povos que ali viviam tinham outras culturas. Ou seja, eles teriam que entrar lá e ser diferente daqueles povos vizinhos. E Moisés fala, olha Israel, presta atenção Israel. Vocês viram que os nossos antepassados sofreram e Deus nos libertou. Isso vai passando no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Deuteronômio. O Moisés vai lembrando o que aconteceu. No capítulo 4 e 5, ele fala novamente a lei. Fala assim, olha, vocês ouviram, não matarás, não roubarás. E aí quando ele chega no nosso capítulo 6, ele então está dando a atitude que aquelas pessoas tinham que ter diante da lei que foi pregada. Onde nós estamos no texto? Na atitude que o povo tem que ter após ouvir aquela lei e antes de entrar na terra prometida. Para nós, a atitude que nós temos que ter num mundo que não é um mundo cristão. Como eu e minha família, crentes, vamos viver num mundo que as pessoas não são crentes. Seu vizinho provavelmente não é crente, você vai ter vários colegas de trabalho que não são crentes, pode ter familiares que não são crentes. Então, como eu, como crente, minha família, que eu quero que seja crente, precisa viver no mundo em que as pessoas não são crentes. E a nossa leitura aqui vai se dar do versículo 4 em diante, tá bom? Eu vou ler na NVI, você acompanha aí na sua tradução. Diz assim o texto bíblico: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de tua casa e em seus portões. Versículo 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terras com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam que o Senhor os tirou do Egito, da terra de escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Versículo 14. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhe vá bem. E vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Respira. Versículo 20. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Amém? Do versículo 4 até o versículo 9, nós temos o amor da família. Do versículo 10 até o versículo 19, nós temos a fidelidade da família. E aí do versículo 20 em diante, nós temos o legado da família. Então a gente pode ver o amor da família, a fidelidade da família e o legado da família se desenvolvendo dentro desse argumento do quê? De como nós devemos nos comportar como indivíduos e como famílias diante de povos que não são crentes. E o texto começa com uma expressão: ouve, ó Israel. Leia aí no versículo 4. Ouça, ó Israel. Essa chamada não é simplesmente ouve, mas era uma chamada de atenção que toda vez que você vê na Bíblia, você pode arregalar os olhos. Porque ele está chamando o povo para ouvir. Moisés está falando assim: ouve, ó Israel, presta atenção. E até hoje, eles têm isso como o que eles vão chamar de chamar. Onde eles enrolam uma coisa aqui na testa, enrolam uma coisa aqui no braço, e aí eles desenrolam aquilo. É tipo um rolo que é colocado na testa ou no braço, e eles desenrolam aquilo para falar esses textos bíblicos. Porque o chamar, aquilo que ouve, ó Israel, é uma coisa muito importante para o judeu. Uma pena que eles colocaram na testa, colocaram no braço, mas não colocaram no coração. Aqui eu e você já aprendemos que muitas vezes a gente pode ter o texto bíblico colocado na parede da nossa casa. Mas se nós levarmos esse texto somente nessa literalidade e não estivermos o texto amarrado em nossos corações, de nada vai adiantar. E o texto começa dizendo isso: o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Por quê? Porque eles estariam diante de outros deuses, então o Deus que eles serviam era o único Deus. Moisés precisava lembrar para eles: olha, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus eu sou, o Yahvé,
é o único Deus. Todos os outros são falsos. Vocês não tenham medo, vocês não façam o politicamente correto diante dos cananitas e falar assim, não, porque a tua verdade, não, porque olha, veja bem, é a minha verdade, é a sua verdade. Não, é a uma verdade, há um Deus, há um só Senhor, e é o nosso Deus. E aí, ele fala uma coisa interessante. Certamente você já leu muito esse texto, e muitas vezes eu e você prestamos atenção na parte que diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, ou essa parte que fala assim, essas palavras as ensinarás ao teu filho, nas traduções antigas que eu gosto bastante de falar, as inculcarás, abre a cabeça do menino e coloca, de tanto que você repete na cabeça dele, você fala assim, e ele fica lá, amarás o Senhor teu Deus. E isso vem depois. Porque qual o mandamento que vem antes? Me responde aí. Fala, brada, Tiagão, brada. Agora uma pergunta para reflexão. Se você não ama o Senhor teu Deus, como tu vai falar para o teu filho amar o Senhor teu Deus? Se eu não amo o meu Deus, como é que eu vou falar para minha esposa? Amarás o Senhor teu Deus. Porque começa no nosso coração. Não dá para a gente querer pular esse passo e falar assim, eu vou ensinar os meus filhos a amarem a Deus, se nós mesmos não amamos a Deus. Começa aqui dentro. E o mais difícil é o aqui. Amarás o Senhor, o teu Deus. Uma relação de posse, uma relação de familiaridade, uma relação que não é distante. Não é um Deus lá de trás, mas é o nosso Deus, o nosso Senhor. Com todas as suas forças, com toda a sua alma e de todo o seu coração. É para amar a Deus só com o intelecto? É para amar a Deus só com as emoções? É para amar a Deus devagarzinho? Muito interessante que a concepção dessas partes, dentro da mentalidade de quem escreveu, dentro da mentalidade hebraica, a ideia de amarás o seu teu Deus de toda a tua alma, não é a ideia nossa aqui, que a gente fala mais grega, que é a ideia de psique, uma ideia mais sentimental, sabe? Mas alma era a ideia de vida. A mesma palavra aqui é usada lá com Adão, quando Deus forma ele do barro e sopra nas narinas o fôlego de vida. Vida e alma é esta concepção hebraica que eles têm. Então, aquilo que vem de dentro, aquilo que emana, aquilo que dá vida, o que diferencia o ser humano de um animal, que a gente chama de irracional, o que diferencia é a alma. É aquilo que tem de vida, aquilo que nos coloca como pessoas, como seres pensantes, como seres que amam, que denotam prazer, vontade. Então, toda a sua alma seja de amor a Deus. Mas não somente a alma, mas também todo o seu coração. De novo, a ideia de coração também é diferente da nossa ideia. Qual que é a nossa ideia de coração? O S e o 2, né? Aquele desenhinho, feitinho assim, de coração. E aí, quando você vê aquela pessoa amada, quando eu vi a Dani, e pum, 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 e fala assim, eu a amo de todo o meu coração. E aí você fala assim, porque ontem o Timão vencendo boca e o nosso coração, bum, eu tinha que colocar, cara. Eu vim pensando como é que eu vou falar isso lá, porque aquilo ali ontem foi demais. Olha aí, João. É para glorificar de pé, igreja. E a gente tem essa ideia que o coração está envolvido com as emoções, mas na mentalidade de quem escreveu o texto também não era assim. Você vai ver que algumas, por exemplo, a palavra coração é a mesma que Deus vai colocar, que o autor de Provérbios vai colocar para decisões, para mente. Ou seja, coração era tudo aquilo que está no interior. Tanto emoções, sim, mas também de razão, de vontade, de desejo. Então, o que o autor está falando é ame o Senhor de toda a sua vida, toda a sua alma, e ame o Senhor daquilo que está lá dentro, do seu intelecto, dos seus desejos,
daquilo que se pode perfurar no mais fundo da tua alma. O que é que tu mais deseja? É o carro do ano? É o casamento do ano? É aquela bênção que você está esperando tanto tempo? Isso deve estar desejoso sim no seu coração, não tem problema, mas isso não pode ser o centro da tua vida. Que o Senhor seja o principal do teu coração, o principal da tua alma. Mas não somente isso, também com todas as suas forças. É um amor por Deus que não tem espaço para Deus não dominar sobre a vida do israelita. Olha, israelita, você vai amar o seu Deus com a tua vida inteira, com o teu interior, e ali vão suas emoções, sua razão, e também com todo o seu empreendimento. Você vai se esforçar nesse amor. Não é um amor que você vai ficar esperando e você vai ajoelhar e vai falar assim: Deus, me faz te amar. Aí no outro dia você não ama Deus e fala assim: Deus não derramou esse amor sobre mim, não me deu essa graça. Não, você vai se esforçar para amar a Deus. Já pensou um negócio desse? É bem diferente da nossa ideia de paixão. Assiste a novela ou o filme que o rapaz vai lá, trai a esposa, e aí ele está nesse relacionamento novo, ele fala assim: eu não consigo controlar o amor. Porque o amor é uma coisa assim que a gente não pede. Ele simplesmente vem. Como se o amor fosse, sei lá, uma energia assim. E aí ela vem, mística, assim, que você vai, tipo uma fumaça. E aí ela entra num e a pessoa se apaixona pela outra. E aquilo é incontrolável. Mas não é essa ideia bíblica de amor. A ideia bíblica de amor é algo que você vai se esforçar para amar. Com toda a sua força, eu vou me dedicar àquilo, eu vou me dedicar àquela pessoa, no caso Deus, eu vou me dedicar à pessoa de Deus, eu vou me esforçar com toda a minha força, com todas as minhas diligências, para amar a esse Deus. Porque eu sei que o que está no interior do meu coração não é o amor a Deus, mas é o amor a mim mesmo. Mas amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Aí sim, e as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Que palavras são essas? Cri, cri. Olha aí para o texto, descobre que palavras são essas. Todas as palavras da aliança. Tudo aquilo que Moisés subiu lá e falou, todas aquelas palavras que faziam parte do pacto de Deus, estejam em teu coração. E para nós hoje, todas as palavras desta aliança. Todas as palavras que fazem parte desse pacto que Cristo fez com nós na cruz do Calvário, estejam em nossos corações. E aí sim, ensinarás essas palavras ao teu filho. Não pisca, presta atenção, não pisca. Eu não estou falando contra o culto doméstico. Ok? Entendido isso? Mas aonde o texto diz que é para ensinar essas palavras? Não é no culto doméstico, irmã? Não é ao sentar-me e fazer o culto doméstico que essas palavras vão ser ensinadas? Porque é também no culto doméstico. As palavras fariam parte da vida de quem está debaixo da aliança. Então teria o culto doméstico, teria, lá eles sentariam, falariam sobre a lei e tal, mas eles viveriam aquela lei nas atitudes do dia a dia. Aonde eles estiverem andando, ao deitar-se, ao quando eles sentarem na mesa. E aí imagina, eles estão lá sentados na mesa comendo uma carne de porco. Não, carne de porco não podia, eles estavam lá comendo aquele franguinho lá, ou uma carne de boi mesmo. E aí fala, está ali comendo, e o pai lá: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E eles andando pelo caminho lá, e o menino ofegante, porque era inclinado para onde eles tinham que ir lá para adorar. E amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras faziam parte da vida. O que Deus quer para mim e para você não é uma vida em que nós lembremos de Deus em um momento específico do nosso dia, mas Ele quer uma vida em que nós vivemos para Ele e que as palavras da aliança dEle façam parte de cada atitude. Quer pensar na prática como isso? Como que a palavra de Deus faz parte de cada parte da vida de uma família? Imagine vocês
que o marido chega para a esposa e ele fala assim: olha, amor, hoje no meu serviço, sabe o que eu fiz? Meu chefe não estava lá, não tinha ninguém. Aí eu fiquei no celular o dia inteiro, matei um tempão. Hoje foi bom, viu? Hoje, tranquilo, ó. Nossa, tô até descansado aqui. Aí a esposa olha para ele e fala assim: amor, o que diz Efésios capítulo 5 e 6? Servos, obedeçam aos seus senhores, não só quando eles estiverem presentes, mas também na ausência deles. Você acha que essa atitude sua está de acordo com as palavras da aliança? A esposa, ao fazer isso, ela está praticando o que Deuteronômio 6 diz, aplicando as palavras da aliança à vida comum. Ou o marido, a esposa chega do serviço e fala: estou ansiosa porque não consegui fazer aquilo que eu precisava fazer, tem essa louça para lavar, tem essa casa para arrumar, e esses meninos que não param de fazer bagunça. E o marido: amor, depois que xinga ele todo, né? Depois, amor, o que diz Filipenses 4? Entregue ao Senhor, o teu Deus, os teus anseios, por meio de súplicas e ações de graça. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Dessa forma, a família vai estar vivendo as palavras da aliança. O menino, quando desobedece, vem cá, o que diz o livro de Êxodo? O que diz o livro de Efésios? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque não é um momento religioso, mas o que Deus quer para mim, para você, para mim e para a sua família, é que as palavras da aliança façam sentido no nosso dia a dia, na nossa andando, pelo caminho, ao dormir, ao acordar, ao ir trabalhar, ao jantar, que as palavras da aliança sejam o nosso guia. Amém? Mas não somente esse amor pelas palavras da aliança, esse amor pelo Deus das alianças, mas a fidelidade ao Deus das alianças. Porque você vai ver aí do versículo 10 em diante, que ele diz assim: olha, vocês vão entrar numa terra que vocês não plantaram. E quando vocês chegarem lá, a terra mana leite e mel. Lá está cheio de cisterna que vocês não cavaram, e naquela época não tinha Sabesp, tá? Então a água era bebida ali da cisterna mesmo, e eles não cavaram, e eles tinham que ir lá buscar água. Vai estar cheio de coisas que vocês não plantaram, e vocês vão comer, vocês vão se fartar. Nessa hora, cuidado. Cuidado, porque quando as coisas estão tranquilas, é onde o meu e o teu coração mais ficam propensos a esquecer de Deus. Talvez você aqui casou, e aí quando você casou era aquela pindaíba. Você foi lá, chegou na casa, não tinha nada naquela casa. E aí chegou lá naquela casa, não tinha nada. E aí só tinha um colchão, você deitou lá no seu colchão, você e a sua amada, você e o seu amado, e começaram a construir a vida, e ia pedir arroz emprestado para a mãe, e começaram, quando vocês foram lutando, Deus foi abençoando, vocês arrumaram um serviço melhor, tiveram aumento, daí vocês construíram a casinha de vocês, colocaram todos os móveis lá, vocês foram, Deus deu um bom carro, Deus deu bons filhos, que pelo menos você acha que eles são bonitos, e vocês estão lá todos felizes e abençoados por Deus. Nesse momento, cuidado. Lembre-se de quem foi o teu Deus, de quem você ajoelhou para orar por essas coisas que vocês têm hoje. Que nesse momento não seja um momento de relaxamento, mas seja um momento que mais devemos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, estou propenso a pecar contra ti. Estou propenso a abandonar as tuas alianças. Muitas das vezes nós pensamos que os verdadeiros perigos estão quando a gente está na luta, na dificuldade. Mas geralmente quando a gente está na luta, na dificuldade, a gente sempre lembra de Deus. Aí a gente fala: socorro Deus, eu sou teu filho, lembra de mim. Mas quando está tudo bem, deixa para lá. Eu me basto,
eu consigo, eu faço hora extra, eu faço trabalho dobrado, eu consegui esse carro, eu consegui essa casa, eu consegui essa esposa, eu sou o maioral e ninguém pode ir comigo, e agora é porque eu não sou, como é que é? Eu não sou cauda, eu sou cabeça, e é onde eu pisar a ponta do meu pé. Cuidado. Nem sempre prosperidade é sinônimo de fidelidade. Anota em letras garrafais, como diria um amigo meu. Nem sempre prosperidade é sinônimo de fidelidade a Deus. Mas aí, guardando esse amor, guardando essa fidelidade, nós também desfrutaremos do legado da família. Já pensou nisso? Geralmente você que é mais novo não deve pensar muito nisso, mas poderia começar a pensar. Qual o legado que você vai deixar para depois? De uma pessoa egoísta? De uma pessoa materialista? Agora indo para o lado bom, de um bom profissional. Todo mundo quer ser lembrado como um bom profissional, depois ter rua com o nome dele. Já pensou? Quando eu morrer, eu quero que essa rua aqui leve meu nome. E como que você quer ser lembrado? Isso é bom. Isso é bom. Mas qual vai ser o nosso maior legado? Será de homens e mulheres que temeram ao Senhor e que serviram ao Senhor? Porque olha o que diz o texto a partir do versículo 20. No futuro, quando teus filhos perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou vocês. Aí diz assim, vocês responderão, procure o professor da EBD e pergunte para ele, é isso? Não é isso não? Lê de novo se não é isso. Diz assim, quando eles te perguntarem quem fez isso, aí vocês vão e chamem o líder de jovem, de adolescente, é isso? Diz o quê? Vocês lhe responderão. Porque a responsabilidade não é do líder da igreja, não é do professor da escola bíblica dominical, nem mesmo dos pastores. A responsabilidade pela tua casa é tua. Vocês lhe responderão. O Senhor, o nosso Deus, nos tirou com mão poderosa do Egito, nos trouxe para cá, com grandes milagres. Ele derrubou Faraó, fez lá os cavalos de Faraó cair tudo na água, e ele foi poderoso com a gente. Você talvez não tenha essa história. Acho que não. Alguém estava lá? Mas você vai poder responder o seguinte: porque o Senhor Deus, um dia, me tirou do lamaçal do pecado, das trevas que eu vivia, do meu egoísmo, da minha vã maneira de viver, da minha pecaminosidade desgramenta. Me lavou e me purificou pelo sangue do Cordeiro. Me trouxe para o seu aprisco, me transformou em ovelha dele, fez um pacto comigo. E hoje eu vivo assim, por causa da aliança que ele fez comigo. É isso o legado em que nós precisamos preservar. Eu e você, como pessoas que no fim vão ser lembradas como homens e mulheres que foram tementes a Deus. Ser bom trabalhador, ser bom pai, ser bom funcionário, bom servo da igreja, tudo isso é muito legal. Mas o que mais deve despertar no meu e no teu coração, o desejo é de ser lembrado como alguém que temeu a Deus. Já pensou? Você chegar lá na sua velhice, quando já não estiver mais com forças e as pessoas olharem, não para nossa glória, mas com satisfação, e falar assim, porque fulano de tal foi a vida inteira um homem e uma mulher que temeu a Deus. E aí, terminar igual um tal de apóstolo Paulo que fala, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me está esperada. Não porque ele foi o grande apóstolo, não porque ele foi o grande teólogo, porque ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, ou 14, mas porque ele levou a fé e o combate até o final. E esse foi o legado daquele homem. Que esse seja o meu e o teu legado.
E trazendo todas essas coisas para a gente vive, talvez você pense assim, mas a gente não é igual eles que chegaram lá nos cananitas e eles adoravam outro Deus. Quando eu vou lá trabalhar, não tem ninguém lá fazendo reza braba pro Deus tal, não tem isso. Eu vou trabalhar lá, é normal, as pessoas estão trabalhando. Mas as pessoas têm deuses no seu coração, que muitas vezes são elas mesmas. E vivemos dentro desse mundo em que outros deuses são adorados. Todo mundo tem um Deus. Por mais que a pessoa diga que não tem, ela tem um Deus. E no fundo, é ela mesma. Há um tal de Paulo também que fala isso, onde pessoas que são egoístas e que o Deus delas é o próprio ventre. Nós vivemos em um mundo em que é adorador. Em qualquer esfera em que nós vivemos um mundo que é adorador. Adorador a alguma coisa. E na maioria das vezes não é ao Deus de Israel, não é ao Senhor Jesus Cristo. E o posicionamento nosso não deve ser de agregar uma coisa à outra. O meu Deus é o mesmo que o seu e não tem problema, e a gente vive assim, a minha verdade, a sua verdade, sempre que possível, sempre que nos der a oportunidade, devemos sim declarar: o meu Deus é o único Deus. Não vou te obrigar a crer nisso, mas o que eu creio é que o meu Deus é o único Deus verdadeiro. E dentro dessa perspectiva, nós vamos viver, então, com amor a esse Deus. E vivendo com amor a esse Deus, ensinando os outros a também viver com amor a Deus. Se não os seus filhos, se não o seu cônjuge, que são os primeiros a quem você deve fazer isso se expande também para os amigos, para os irmãos na fé e para todos em que estiverem perto de você. O ensinar da fé. Ou não foi isso que Jesus falou? Não? Toda autoridade me foi dada, portanto vão, fazeis discípulos e ensinem a guardar todas essas coisas. Então, o que eu e você devemos fazer com essas coisas é amar ao Senhor e ensinar os mandamentos da aliança. Que atitudes eu posso tomar, então, perante isso? A primeira, para agora, para mim e para você, é reconhecer que o nosso coração não é propenso a amar a Deus. E que nós precisamos fazer força. Então que você derrame o seu coração diante de Deus para amá-lo verdadeiramente. Que você derrame o seu coração diante de Deus para ser fiel quando as coisas estiverem bem. E que você leve o legado da fidelidade, da temência a Deus para a sua vida. Faz força para amar a Deus. Faz força para ser fiel a Deus. Faz força para levar o legado para Deus. Se você esqueceu de tudo isso, lembre dessas 3 atitudes. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que as palavras da aliança sejam o nosso tutor. Que as palavras da aliança sejam aquilo que imunde o nosso coração. E que faça com que a gente se derrame diante do Senhor, sabendo que o Senhor Deus é o único Deus verdadeiro. Obrigado pela Tua palavra, que se renova a cada manhã. Obrigado pela Tua rica oportunidade de expor o princípio do Teu texto e aprender dele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.